Quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 16. 1 Samuel, capítulo 16, a partir do verso 1. Nós não projetamos o texto no telão para estimular você a trazer consigo a sua Bíblia, e faremos a leitura na Nova Versão Internacional. Diz o texto: o Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Samuel, porém, disse: como poderei ir? Saul saberá disso e me matará. O Senhor disse: leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo de medo, e perguntaram: vens em paz? Respondeu Samuel: sim, venho em paz, vim sacrificar ao Senhor. Consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza este é o que o Senhor quer ungir. O Senhor contigo disse a Samuel: não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: o Senhor também não escolheu este. Em seguida Jessé levou Samar a Samuel, mas esse disse: também não foi esse que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. Essa é a palavra do Senhor, meus irmãos, e por ela damos graças a Deus. Você pode se assentar, teremos mais um cântico. Eu olho para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, a sua obra vou cantar, meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor.
Amém. Que bom recebê-lo essa manhã aqui conosco. Seja muito bem-vindo no nome de Jesus, o nosso Senhor. E a nossa expectativa é que o Espírito de Deus esteja ministrando, trazendo uma palavra de confronto e de consolo ao seu coração. Amém. Nosso tempo, sem dúvida, prefere a imagem à coisa, a cópia ao original, a representação à realidade, a aparência ao ser. Frase do filósofo alemão Ludwig Feuerbach. É fato que nós estamos vivendo na sociedade da imagem, na cultura do espetáculo. Da mesma forma como a industrialização e a urbanização mudaram as feições da vida no século XIX, as linguagens midiáticas alteraram de forma decisiva as dinâmicas existenciais na sociedade contemporânea. Em nosso tempo, todo tipo de objeto se transforma em mercadoria, sejam astros de cinema, automóveis, sentimentos ou experiências políticas. Tudo é direcionado ao consumo. Desejos são produzidos e retroalimentados pelos meios de comunicação de massa, com vistas a manter a grande engrenagem do mercado funcionando. E eu lhes asseguro, esse monstro tem um apetite insaciável. Mas o que pode ser denominado como sociedade da imagem é uma sociedade em que a mídia tem um papel fundamental na criação do não real, da ilusão. Segundo o filósofo francês Baudelaire, o espetáculo midiático atinge as diversas esferas sociais, produzindo uma realidade à parte, ou o hiperreal, onde o referente vivendo pelos homens desaparece. Para o filósofo, tudo vira espetáculo, dos conflitos afetivos e familiares das classes mais pobres mostrados pelo ratinho, até a intimidade da vida da família real britânica. É o show da vida. A notícia em forma de imagem sendo produzida no momento em que acontece. É o Datena mostrando a violência de São Paulo em tempo real. E o Big Brother flagrando o comportamento dos encarcerados que buscam o sucesso e o supérfluo. O conceito da sociedade da imagem começou a ser produzido ainda da década de 1960, na França, pelo cineasta e filósofo Guy Debord, que afirmava que a onipresença dos meios de comunicação e suas encenações espetaculares ampliaram a coisificação e a reificação, que é a representação do ser humano como objeto físico privado de qualidades pessoais. Posteriormente, Baudelaire adicionou que a produção de realidade, a partir das narrativas midiáticas, cria um mundo de simulacro, ou seja, uma vivência que dispensa a experiência. Luiz Carlos Friedman, professor do Departamento de Sociologia da Universidade Federal Fluminense, em seu texto falando sobre a sociedade da imagem, de onde eu retirei alguns insights, afirma, citando Jameson, que é um crítico literário e político marxista, que a cultura pós-moderna interfere profundamente na cognição e na construção da subjetividade. Dessa forma, as pessoas em nosso mundo acabam incorporando em seu cotidiano a substituição da realidade pelo espetáculo. Isso se dá pelo fato de que o inconsciente dos indivíduos está colonizado
por fábulas e oferendas midiáticas produzidas para gerar desejos e concretizar o consumo. Em frase do autor, parafraseando o poeta, ele diz: teleassistir passivamente é preciso, viver não é preciso. E você? Como é o seu mundo? Como é a sua vida? Você vive o real ou o imaginário? O concreto ou o virtual? Como você escolhe? Como você decide? O que influencia você nesses momentos? O que faz a tua cabeça? O que povoa os teus desejos? Você é daqueles que se impressiona com tudo que vê? Que não resiste a uma vitrine, a um outdoor, a um anúncio de televisão ou uma página de revista? Essa manhã, diante de tantas e inquietantes questões, eu quero lhe trazer a Escritura Sagrada no texto de 1 Samuel capítulo 16. Nele nós iremos encontrar alguns princípios que nos ajudarão a fazer escolhas na vida. Vamos analisar um momento do ministério do profeta onde ele tinha de fazer uma dessas escolhas, tomar uma decisão, e a aparência, a estampa, a imagem, o perceptível quase o levou a cometer um erro irreparável. Agora, você, no lugar dele, faria diferente? Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos, eu quero orar com você. Pai, nós vivemos nessa sociedade da aparência, do disfarce, e amargamos existir para fora, como figueiras cheias de folhas, mas sem qualquer fruto. É uma espiritualidade do espetáculo, é o show da fé, é o culto da catarse, é a fé biônica, é a fé de domingo. E nós temos sentido os reflexos na vida da tua igreja, pessoas esvaziadas, vidas quebradas, uma espiritualidade de epiderme que não penetrou nos escaninhos da alma, não mudou a consciência e, portanto, não pode se transformar em atos de bondade, de misericórdia e de paz. Essa manhã, expostos à tua palavra, vivendo nesse mundo tão difícil, nós queremos que tu nos ajudes, primeiro nos conscientizando da verdade, depois nos dando a coragem para tomar as decisões corretas, e por fim, dando-nos o suporte para caminhar sempre no caminho, porque o caminho só se faz caminhando. Com o perdão dos nossos pecados, por Cristo o nosso Senhor. Amém. Olha, queridos, se há algo que me deixa profundamente preocupado como pastor, observando a vida daqueles que comigo estão, daqueles que eu aconselho, que eu cuido, que eu visito, que eu discipulo, são as escolhas que são feitas no chão da vida. Com tristeza, eu acompanho semanalmente decisões tomadas de forma equivocada e outras de forma precipitada. Vejo amigos e irmãos indo ao desfiladeiro onde nascem as tragédias, rumando de forma irreparável o barco da vida na direção do precipício da morte. Eu tenho afirmado que tragédias, apesar de sempre parecerem inesperadas, não raras vezes não são. Muito pelo contrário, se articulam,
se constroem pacientemente, possuem uma anatomia própria. A desgraça na vida de muitos é o resultado de erros consecutivos, de escolhas sistemáticas sempre feitas da pior forma. E isso não é privilégio de nossa geração, é característica do ser humano. E aqui está o rei Saul, rei de Israel, para nos servir essa manhã como modelo do que eu estou afirmando. Saul é o exemplo dos que começam bem e acabam mal. É o retrato de que a vida é uma maratona, não uma corrida de 100 metros. O fato dele ter sido rejeitado por Deus e a sua consequente morte nas mãos dos filisteus é a prova disso. Mas o drama de Saul não é o resultado de sua desobediência no caso da guerra contra os amalequitas, como muitos pensam, que está relatada no capítulo 15 de 1 Samuel. Muito pelo contrário. A tragédia do rei já estava anunciada, era previsível, e isso levando-se em consideração as suas escolhas, a maneira como ele vivia, as decisões que tomou e os equívocos que cometeu. Aqui não estamos diante da intolerância do Todo-Poderoso frente a um equívoco humano, mas diante de uma sequência de erros que acabaram por levar Saul, rei de Israel, a ser rejeitado pelo Senhor. Conta-nos as Escrituras que após o período dos juízes, o povo de Israel, à semelhança de outros povos, pediu a Deus que lhe desse um rei. A narrativa do profeta Samuel nos revela que isso muito entristeceu o coração do Senhor. Pois o rei de Israel deveria ser o eterno, não o temporal, o transcendente, não o humano, o infalível, não o que está sujeito ao erro. Mas aquele povo queria um rei de carne e osso, queria alguém sentado num trono para governá-los, e assim foi feito. Saul era a imagem daquilo que eles desejavam: rico, de boa família, com boa cultura, com porte físico e feições belas. Diz o texto que Saul, dos ombros para cima, era o mais belo dos israelitas. Um partidaço, uma esfinge, tinha imponência, pedigree, envergadura, pose, tinha tudo esse homem. Os israelitas queriam impressionar os seus adversários e o seu desejo foi satisfeito. Deus deu-lhes um rei segundo o inconsciente do povo, mas não segundo o seu coração. E o resultado é que sabemos, uma tragédia que termina com Saul morto por sua própria espada, cercado por seus inimigos, abandonado pelos seus valentes, rejeitado pelo seu Deus. O texto de 1 Samuel capítulo 16, que lemos há pouco, nos narra a passagem do trono de Israel sendo transferido de Saul para Davi. Naquele dia, o profeta foi desafiado pelo Senhor a ir à casa de Jessé para ungir aquele que viria a ser o maior rei de Israel. Era uma escolha difícil. Muitas coisas estavam em jogo ali. O profeta tinha diante de si a tragédia de Saul. E ele era testemunha de que a aparência engana. Não podia cometer esse erro. Essa manhã, a partir do texto, eu quero lhe trazer de forma contextualizada e me servindo de algumas alegorias, 4 lições para você aprender a tomar decisões em sua vida. Eu quero lhe dar o ferramental necessário para depois de hoje você não mais fazer escolhas baseadas no aparente, no perceptível, nos fatos apenas,
na imagem, na fantasia, no espetaculoso. Vamos aprender com os erros e acertos de Samuel a fazer isso. Você deseja tomar decisões que lhe levem a lugares seguros na existência? Pois bem, em primeiro lugar, eu quero lhe dizer, aprenda a analisar os desenhos que as pessoas fazem na lousa da vida. Veja aí o verso 1 do capítulo 16. O Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Você quer tomar decisões acertadas na vida? Em primeiro lugar, aprenda a analisar os desenhos que as pessoas fazem na lousa da vida. O que você está querendo dizer, pastor? Quero dizer que as pessoas deixam marcas por onde passam. Eu quero dizer que os humanos deixam rastros por onde caminham. O consagrado escritor, prêmio Nobel alemão, Hermann Hesse, escrevendo aquele livro Demian, falou que o caminho do ser humano é um caminho que busca o seguir de um simples rastro. Eu e você deixamos pegadas no chão da terra. E nós devemos prestar atenção na forma como as pessoas caminham, na maneira como elas escolhem, como construíram as suas vivências, como desenvolveram o seu caráter, ou até, quem sabe, a falta dele. Aqui nós estamos diante do drama de Saul, e o drama de Saul era uma ferida aberta. Todo o Israel sabia dos erros que ele havia cometido, e haviam sido muitos, e aqui não cabe citá-los, depois você pode ler o texto. Saul é um homem que vai sucessivamente se afastando de Deus, e à medida que ele vai se afastando de Deus, a sua consciência vai enfraquecendo, e à medida que a sua consciência vai enfraquecendo, os seus valores vão sendo relativizados, e é sempre assim que funciona. Você vai negociando o inegociável, você vai relativizando esse absoluto que não pode ser relativizado, você vai cedendo espaços, você vai achando que tudo é normal. Saul chegou ao ponto de consultar os mortos para saber se seria ou não bem sucedido na batalha. Chegou ele próprio a sacrificar coisa que era exclusiva do sacerdote e do profeta. Ele, como rei, não tinha essa autoridade, a ponto de Samuel o repreender e dizer: Saul, tem o Senhor tanto prazer no sacrificar quanto no obedecer. O obedecer é melhor do que o sacrificar. Você quer tomar decisões certas na vida? Preste atenção nos desenhos que as pessoas fazem enquanto caminham. Analise o comportamento, a forma de proceder, se atenha às minúcias, aos detalhes. Não seja ingênuo. Muitos, por rejeitarem essas questões, acabam enfrentando problemas terríveis. Não à toa Jesus nos desafiou a sermos simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Não pense que o cristão deve ser um tolo, deve ser um bobo. Não, nós temos a mente de Cristo. Ninguém nos engana, nós temos o seu espírito para discernir, e as faculdades exercitadas, segundo o escritor de Hebreus, para saber o que é bom e o que é ruim,
Cuidado com quem você se envolve na vida. Cuidado com quem você se envolve sentimentalmente na sua vida. Toda semana eu estou aconselhando um que está escangalhado por conta disso. Porque escolheu mal. Porque não prestou atenção no caminho que o outro estava construindo sobre a terra. Porque não olhou os desenhos que a vida do outro produziu na lousa da vida. A história de Saul era uma história de constantes e sucessivos equívocos que foram se aprofundando. Estava tudo patente. E o texto começa com Deus falando com o profeta Samuel: por que você ainda se entristece com Saul? Você ainda está gastando energia com ele? Eu o rejeitei. Nós não prestamos atenção como as pessoas vivem. E vamos fazendo as nossas escolhas. Escolhemos no impulso. Escolhemos na emoção. Escolhemos pela aparência. Escolhemos pelo pedigree. Escolhemos pelo carro. Pelo apartamento. Pela profissão. Tem emprego público. É juiz. Ganha bem. Do Tribunal do Trabalho. Escolhemos pela carroceria. Olhamos para a mulher e dizemos: essa sim. Meu amigo, a lei da gravidade faz coisas que você nem imagina. Não há pitangui no mundo que resolva. O tempo vem para todos. Aprenda a envelhecer. Cuidado com quem você se envolve. Gente que está desenvolvendo relacionamentos de forma louca. E mais dias, menos dias, vai estar sentado chorando ali naquela sala, dizendo: pastor, eu estou todo quebrado. Pastor, eu estou toda retalhada, porque eu escolhi, mas não prestei atenção como essa pessoa desenhou a sua história. Cuidado com quem você se junta para fazer negócio. Você é empresário, você é homem que vive no mercado, cuidado. Você pode estar se juntando com bandido. E quando você se junta com bandido, meu amigo, você acaba se parecendo com um deles, mesmo sem querer. Eu fui lesado duramente como empresário, trapaceado, porque me neguei a fazer negociata. Cuidado com quem você se envolve na sua vida espiritual. Cuidado com quem lhe mentoreia, com quem lhe discipula. Cuidado com o pastor que você segue. Preste bem atenção na vida dele. Esse que vos está falando essa manhã, você já conhece. A minha vida está escancarada. Os erros estão todos aí. Inclusive alguns escritos, documentados em textos. Os mais íntimos conhecem a minha história da minha mulher. Nós não escondemos nada de ninguém. Aqui não existe um super-homem. Aqui existe um homem quebrado pela vida, que sabe o que é sofrer, cheio de pecados, de equívocos e de enganos, e que tem apenas uma coisa que se aproveita: o fato de querer caminhar nessa vida com Deus sobre a terra. Cuidado com quem você se envolve em suas relações de amizade, com quem você se senta numa mesa de bar. Cuidado com quem você vai ao shopping. Cuidado com quem você vai ao cinema. Cuidado com os ambientes e as casas que você frequenta. Pode ser que não seja para você. Pode ser que as conversas que ali se desenvolvam não sejam para você. Se você está num ambiente e não pode influenciá-lo, esse ambiente não serve para você. Quer aprender a tomar decisões na vida? Preste atenção aos desenhos que as pessoas deixam enquanto caminham. E veja
se você pode andar com elas. Até mesmo na sua família, preste atenção, se você pode se relacionar com todos. Às vezes, até com os da nossa casa, nós temos que fazer restrições, porque o convívio torna insalubre o relacionamento. Tem gente que é tarja preta, faz mal conviver. Tem gente que influencia tão negativamente que é melhor você estar afastado. Encontre 3 vezes no ano, no aniversário, no Natal e no Ano Novo. E olhe lá, viu? No Ano Novo era melhor que você viesse para a igreja. Você quer aprender a tomar decisões na vida? Em segundo lugar, veja aí no versos 3 e 6 do capítulo 16. Não se precipite quando as circunstâncias prescindirem de uma decisão. Verso 3. Convide Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Agora o verso 6. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou, com certeza é esse que o Senhor quer ungir. Muitos dos equívocos que as pessoas cometem estão ligados à falta de paciência na hora de decidir. A coisa complicada é a gente esperar. Ninguém quer esperar, a gente quer decidir, a gente quer resolver, a gente quer que aquela situação mude logo, de um status para outro, de um cenário para outro. E é aí que os problemas acontecem. Deus disse ao profeta Samuel, olha, você vai lá na casa de Jessé, e você vai ungir aquele que eu indicar a você. Deus já tinha dito como é que ele queria fazer. E aí, Samuel foi, já tendo toda essa experiência de Saul, um homem que tinha aparência, tinha porte, tinha beleza, tinha força, tinha pedigree, mas não tinha caráter. Não tinha vida com Deus. Não tinha santidade. E aí o que acontece? O primeiro que apareceu, que foi justamente Eliabe. Samuel já disse, com certeza é esse que Deus vai ungir. O Eliabe era assim, feito Willis, assim, grande, forte, bonito. Quando o cara chegou, que Samuel olhou, falou, cara, o cara é esse aí, mano. Olha lá o tamanho do cara, velho. Só se Deus for doido não ungir esse. Você quer tomar decisões coerentes na vida? Que te levem a bons portos? Não se precipite quando as circunstâncias, mesmo prescindirem de uma decisão. Tenha calma, meu amigo. Uma noite de sono pode fazer diferença entre uma tragédia e algo bem sucedido. Espere Deus falar. Deus não falou para o profeta, aquele que eu te indicar, você vai ungir. E eu acho engraçado que tem gente que vive numa espiritualidade de fachada. Aí diz para mim assim, pastor, eu estou orando, esperando Deus me falar. Aí a primeira trepeça que aparece, o sujeito agarra. A primeira desgraça que passa, ela se joga em cima e diz, olha eu aqui, irmão. Jesus disse que aquele que vem a mim, jamais o lançarei fora. Você não disse que ia orar e esperar Deus falar, irmão? Deus já falou? Não, pastor, sussurrou um negócio, eu acho que era isso aí, eu fui. E aí? Quebrei a cara. Você vai tomar decisões, os fatos exigem que você faça isso logo. Os fatos se articularam de tal maneira que a sua decisão é urgente. Melhor ainda, tenha calma. Faça como Sun Tzu na arte da guerra, agir pelo não agir. Tem hora que a melhor coisa a fazer é não fazer nada. Espere.
Tem uma coisa na vida cristã chamada oração. Eu sei que a grande maioria não sabe o que é isso, mas esse negócio de oração ajuda muito. Quarta-feira estive falando aos pais aqui e disse que há batalhas com os filhos que só se ganham de joelho. Há circunstâncias na vida, meu amigo, que você vai ter que aprender a orar. E eu aprendi a orar diante de dramas profundos que eu vivi na minha vida. Você quer tomar uma decisão? Os fatos exigem que você se posicione. Consulte as Escrituras. Vá ver o que Deus lhe fala na sua palavra. Jesus disse: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz: te apresenta a Deus como alguém que sabe manejar a palavra. Que tristeza, a gente pede para as pessoas abrirem o texto, ninguém sabe nem onde ficam os livros da Bíblia. Minha filha com 10 anos já canta para você de Gênesis a Apocalipse na ordem, sem esquecer nenhum dos 66 livros. E a gente cita aqui um livro e fica todo mundo assim, desconfiado, e o outro ainda disse para mim que não achou o livro não, porque a Bíblia dele não estava em ordem alfabética. Durmam os pastores com um barulho desse. Vá consultar a palavra, vá ler a Escritura. Deus fala através da sua palavra. Busque conselhos com pessoas sensatas. A Bíblia diz que na multidão dos conselheiros há sabedoria. Aí você vai se aconselhar com aquele louco que não tem nada no juízo, uma mente oca. E ele vai te dar o pior conselho possível. Busque alguém da sua confiança, busque o seu líder de oficina, busque um irmão maduro na fé, busque o seu pastor, troque experiências. Aqui ninguém vai lhe obrigar a fazer nada não, mas a gente vai refletir junto nessa história. Vamos olhar para essa cena por mais de um ângulo. Retardar uma escolha por vezes faz com que você tenha um panorama mais detalhado das circunstâncias. Você escolhe melhor. Mas o problema é que nós vivemos na sociedade dos instantâneos. Tudo é feito umas carreiras. Não se escravize ao imediato, à busca de resultados. Nem tudo na vida é um negócio, meu amigo. Não trate o seu casamento como um negócio. Não trate os seus filhos como um negócio. Não trate a sua vida espiritual como um negócio. As pessoas mudam de igreja como mudam de rua ou de calçada. Cada domingo vão num canto, não se comprometem com ninguém, não se comprometem com um projeto, não se comprometem com uma visão, não se comprometem com uma teologia, não se comprometem com pessoas. E ficam pulando de galho em galho, cada semana ouvindo um sermão diferente, e construindo uma teologia que é um monstro, uma coxa de retalhos. E a gente pergunta: quem está pastoreando você? Ninguém. Toda semana meu telefone toca, e-mail chega, mensagem torpedo. Ah, pastor, quero me aconselhar. De onde você é? Eu sou da igreja tal. Querido, procure o seu pastor. Ah, mas eu queria me aconselhar com o senhor, mas eu não posso lhe aconselhar porque você tem igreja. Ah, mas eu só queria se fosse com o senhor. Por quê, meu irmão? Você acha que eu sou um guru? Um mago? O quê? Um vidente? Não é ético fazer isso. Eu não gostaria que você, que é membro dessa comunidade, estivesse se aconselhando com outro pastor. Por quê? Porque, coitado, ele não sabe o que eu estou pregando aqui. Pode ser que ele dê um conselho para você que vá de encontro ao que eu estou dizendo aqui. Aí a sua cabeça vai virar ao avesso. Você quer ter uma desgraça? Vá a 3 médicos diferentes. E cada um vai lhe dar um diagnóstico. Cada um pior do que o outro. Ninguém tem 3 cardiologistas. Eu só tenho doutor Germano. Né, Carlinha? Só tenho esse. Estou doido que ele chegue logo. Fico até com medo quando ele se afasta. Eu não tenho 3 cardiologistas, senão vou ficar maluco. Mas tem gente que tem 15 pastores. 2 profetas a tiracolo. Para dar uma profetada aqui e ali. Meu irmão, não faça isso. Você quer
tomar decisões na vida corretas, não se precipite quando as circunstâncias prescindirem de uma decisão. Samuel foi logo dizendo: esse aqui, rapaz, olha, o cara é bacana, bonito, forte, inteligente, filho de Jessé, é esse. E foi o primeiro que chegou. E aí Deus deu uma lição grande ao profeta, porque ele ia fazer uma desgraça. Em terceiro lugar, busque cuidadosamente discernir o que é essência do que é aparência. Veja aí no verso 7. Aqui é assim, a gente prega e vai no texto, viu? O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência, nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Olha, o profeta olhou para o cara lá, marombado, queimado de praia, olho verde, parafinado, com a calça da Calvin Klein, chegou assim, aí o profeta olhou e disse: rapaz, esse é o rei. Aí Deus disse: deixa de ser fuleiro, deixa de ser mané. Você escolhe pela aparência. Foi por causa disso que Saul deu no que deu. Eu dei a vocês o que vocês queriam. Agora eu vou dar a vocês um rei segundo o meu coração. E não é esse aí não, porque esse aí eu rejeitei. Você vai tomar decisões na vida, vai fazer escolhas. Cuidado, você tem que discernir o que é essência do que é aparência. Por quê, pastor? Porque nós estamos impregnados pela cultura. Porque nós estamos escravizados da nossa consciência à mídia. O nosso inconsciente coletivo está povoado de valores e princípios que não tem nada a ver com Deus. E você nem sente isso. Porque esses padrões estão ligados ao sistema de consumo, a um sistema caído, perverso, que move a humanidade. A nossa mente está exposta à influência, inclusive, de potestades espirituais. Nós somos atingidos por setas que são inflamadas, isso é uma alegoria, mas são sofismas que são jogados na sua mente, e a sua mente frágil, que ainda não está suficientemente desenvolvida na consciência do Evangelho, acolhe tudo isso, e tudo que planta-se na cabeça nasce. E o cara pensa que está plantando uma rosa, está plantando um pé de maconha. Vai produzir para o mal. Porque essas potestades usam esses meios e essas mídias contra nós. Por isso que você precisa conhecer as Escrituras. Porque se você não conhece as Escrituras, como você vai discernir? Como você vai escolher se você não tem os parâmetros? O meu povo está destruído, porque lhe falta conhecimento. O profeta Oséias, já nos advertindo. O sujeito conhece tudo da profissão, mas não conhece nada da Bíblia. Que desgraça. É um gigante profissional e um pigmeu espiritual. Busque discernir o que é essência do que é aparência. O profeta disse: olha, você escolhe por aquilo que você vê, mas eu não, eu escaneio o íntimo da pessoa. Eu vou nos desejos secretos do seu coração, eu entro nos escaninhos da sua alma, eu vasculho os labirintos da sua consciência, para saber quem ele é. E esse aí que você está dizendo que tem a estirpe, o padrão, o modelo, se encaixa, eu já o rejeitei. Ah, como a gente age por esses padrões, por aquilo que a moda dita, por aquilo que a cultura dita. E eu vejo os cristãos vivendo com essa preocupação, se matando para conseguirem coisas supérfluas.
que não vão acrescentar nada à sua alma. Como foi que Jesus se defendeu do ataque do diabo no deserto? Foi chamando um profeta gospel para dar uma profetada? Não. A defesa de Jesus foi citar a palavra. Olha, manda que as pedras se transformem em pão. Não. Porque não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Olha, pula aqui do pináculo do templo que os anjos vão te sustentar. Não. Porque está escrito, ao Senhor teu Deus não tentarás. Tudo foi feito com resposta usando a palavra, porque a palavra, segundo o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 6, é uma espada de 2 gumes e é tão afiada que separa a alma do espírito. A palavra serve como instrumento de ataque contra as ciladas do diabo. Aí eu lhe pergunto, meu irmão e minha irmã, quanto tempo você gasta com essa palavra? Para ter os valores e os princípios que vão reger as tuas escolhas. Tempo nenhum? Então viva pelos padrões desse mundo caído e veja onde as suas escolhas vão lhe levar. Nós escolhemos pelo aparente, não pelo verdadeiro. Mas precisamos chegar ao coração. O texto diz, o homem vê o exterior, mas eu vou na intimidade. Você precisa ir profundo, você precisa ir no cerne dos fatos, você precisa chegar à essência. E só então você decide. E em último lugar, eu quero lhe dizer, tome decisões baseadas em princípios, não em oportunidades. Verso 13. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi e Samuel voltou para Ramá. O texto diz que depois que o Senhor disse, olha, não atente para a aparência não. Jessé chamou o segundo filho, quando ele entrou, Samuel disse, Senhor, é esse? O Senhor disse, não. Ele disse, faz a fila andar aí, menino. Vem o próximo. Entrou o outro, Samuel disse, Senhor, é esse? O Senhor disse, não. Bora girando aí, vem o próximo. E vieram 7. E não era nenhum deles. Aí eu acho que Samuel disse, agora eu quero ver o que é que tu vai fazer. Acabaram os filhos de Jessé. Tu vai ter que escolher uma alma cebosa dessas aí, porque não tem. Mas peraí. Ô, Jessé, tem mais alguém aí? Aí Jessé disse, bom, tem um que está lá no campo, o mais novo, pastorzinho de ovelha. A função de cuidar de ovelha era uma função assim, sem valor, que o animal tinha os excrementos, e o pastor naquele contato ficava cerimonialmente imundo. E aí, tem um lá que está cuidando das ovelhas. Era ruivo, de bela aparência, pequenininho, franzino. Se eu olhasse para Davi e dizia, isso aí vai ser rei. Diz que quando ele foi enfrentar Golias, que Saul botou a armadura nele, botou tudo. Aí quando disse, agora você vai lá enfrentar o gigante, ele disse, não dá. Por quê? Porque eu não consigo me mexer. A armadura pesava mais do que ele. Ele disse, tira tudo. Golias, tu vem contra mim com espadas e lanças, mas eu vou contra ti em nome do Senhor. Uma pedra só. A testa de Golias era desse tamanho aqui. Ó. Quando Davi olhou e disse, com a testa daquela, filho, é uma pedra só. Era o famoso testeira. Não tome decisões que não sejam baseadas em princípios. E não se preocupe com perda de oportunidades. Aí diz o texto que quando entrou Davi, Samuel disse, a gente não come enquanto ele não chegar. E chamaram lá o menino, ele veio. Quando ele entrou, aí o Senhor falou, é esse. Eu acho que Samuel olhou e disse, meu Deus, Deus está ficando caduco.
ungir esse porqueirinha, menino, rei de Israel. Mas esse menino tomou tudo o que podia ser tomado. E a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Aleluia. Aí ele pegou o chifre cheio de azeite, derramou sobre a cabeça de Davi e o ungiu. E isso tem um simbolismo. E aqui eu queria usar uma alegoria. O óleo na Bíblia representa, dentre outras coisas, o Espírito Santo. Esse óleo que desce sobre a cabeça pode ser traduzido por uma reformulação da sua mente, uma ressignificação dos conteúdos e valores que movem o seu ser. Esse óleo que desce sobre a cabeça, desceu um dia sobre a sua cabeça, quando você aceitou a Cristo e começou a buscar nas Escrituras um viver diferente, porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. Por isso Paulo diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você quer escolher, você quer decidir, você quer fazer certo, você quer caminhar com segurança, então deixa que esse óleo que vem pela cabeça ressignifique a sua consciência, bote valores novos aí, princípios novos, porque o Evangelho é vinho novo para odres novos. Evangelho tem a ver com mudança de mente, é metanoia. Primeiro muda o pensamento, depois muda o procedimento. Mas sabe qual é o problema? Nós vivemos na cultura da oportunidade. Nós achamos que tudo que passa na nossa frente, a gente tem que pegar, porque é uma oportunidade, eu não posso perder. Olha que negócio bom, rapaz, esse negócio aqui é um negócio bacana, não posso deixar passar, eu vou pegar. Olha essa coisa para comprar aqui, eu vou pegar isso aqui. E aí a gente vai agindo assim loucamente. Ah, meu amigo, se prepare para enfrentar dificuldades. Sabe por quê? Porque talvez a sua mente ainda não foi suficientemente moldada pelo Espírito, com valores e conteúdos e princípios, para você discernir. Rapaz, isso aqui é uma oportunidade muito boa, mas se eu entrar nisso eu me acabo. Olha, essa moça aqui é muito bonita, mas não tem nenhum caráter, não serve para mim. Olha, esse homem aqui tem estabilidade, tem um carro bacana, é médico, mas o desenho que ele construiu da vida já são 3 casamentos fracassados. É melhor a solidão reverente do que a solidão a 2. Por isso o profeta Isaías diz: os meus caminhos não são os vossos caminhos, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, porque Deus tem os seus princípios, e sem eles nós tomaremos decisões loucas na terra. Daniel era um homem de princípios. Enquanto todos comiam a comida que era sacrificada aos ídolos, ele disse: eu não vou comer, porque eu sou um homem que vivo com princípios. Como você vive? Será que a sua ética é a de Groucho Marx, aquele humorista americano que disse: esses são os meus princípios, se você não gostar deles, eu tenho outros. Eu queria concluir lhe lembrando uma história. A Bela e a Fera é um tradicional conto de fadas francês. Foi escrito em 1740 por Gabrielle Suzanne Barbeau, dama de Villeneuve. A história relata o drama de um mercador que tinha 3 filhas, mas apenas uma delas era humilde, gentil e generosa, além de ser a mais bonita. Depois de perder a fortuna que possuía num negócio mal feito, o mercador foi obrigado a ir morar no campo, numa propriedade que lhe restou. Mas ia regularmente à cidade porque tinha conseguido uma oportunidade de trabalho.
Numa dessas idas, enquanto as duas filhas lhe pediram vestidos e futilidades, Bela, a mais nova, lhe pediu apenas que lhe trouxesse uma rosa. No retorno para casa, após avistar um lindo jardim, o mercador colheu a rosa que Bela lhe pedira. De súbito, intempestivamente apareceu então a fera, que era dono da propriedade, onde também havia um castelo. Pois bem, pelo suposto furto, a pena que foi imposta ao mercador foi trazer uma de suas filhas para passar o resto da vida com a fera, ou então ele iria morrer ali mesmo. Libertado, ele chegou em casa e contou o seu drama e o que havia acontecido às filhas. Imediatamente Bela se ofereceu para ir pagar a pena no lugar do pai, e assim foi viver no castelo com a fera. Mas com o tempo, a fera passou a se afeiçoar a Bela. Quem não se afeiçoaria a alguém tão gentil, tão doce? E assim ele passou a fazer-lhe as vontades, tratar-lhe com doçura, cortesia. Tamanha foi sua afeição que a fera se apaixonou pela Bela. E aí ele pediu em casamento. E ela, com uma habilidade, com um jeitinho, dizia não. E aqui e ali, ela era pedida em casamento, dizia não. Pois bem, certo dia, se sentindo muito só, Bela pediu à fera para ir visitar a sua família. Pedido que foi concedido, mas com muita tristeza e um enorme temor. Diante da situação, a fera pediu uma única coisa a Bela: que ela não se demorasse. Para regressar, explicou-lhe que bastava colocar o seu anel que estava no dedo sobre a mesa, e assim instantaneamente ela seria transportada de volta ao castelo. Pois bem, ela foi. Passados alguns dias, Bela, distraída com a família, acabou se esquecendo de voltar. Quando se deu por conta, todavia, após um sonho de que a fera estava padecendo, colocou o anel sobre a mesa e foi assim, transportada, e retornou. Já no castelo, grande foi a sua surpresa, pois ela encontrou a fera agonizando, há dias sem comer, temendo que Bela não mais voltasse. Vendo o estado da fera, Bela deu-se em conta de que o amava e aceitou, enfim, o pedido de casamento. Instantaneamente, a fera transformou-se num lindo príncipe, pois um encanto o havia enclausurado naquele corpo de monstro. A única forma da magia cessar era uma donzela aceitar casar-se com ele. Mas no estado que estava, com aquela aparência, era impossível isso acontecer. É uma história infantil que todos nós conhecemos, mas tem muitas lições implícitas. E provavelmente a mais importante é que nós não devemos nos preocupar com aparências, mas buscar ver a essência dos fatos e das pessoas. Como é que você faz escolhas na vida? Você quer aprender a tomar decisões que sejam decisões boas, que produzam a paz e o bem na sua vida? Em primeiro lugar, aprenda a analisar os desenhos que as pessoas fazem na lousa da vida. Em segundo, não se precipite quando as circunstâncias prescindirem de uma decisão. Em terceiro, busque cuidadosamente discernir o que é essência do que é aparência. E em quarto lugar, tome decisões baseadas em princípios, não em oportunidades. Fazendo assim, não tenho dúvidas de que você construirá um belíssimo caminho com Deus.
e que o Senhor o abençoe e o ajude a fazer as escolhas e tomar as decisões que precisam ser feitas. Amém.